E hoje estamos iniciando mais um PNA Cast. Seja muito bem-vindo a esse canal. Aqui estamos trazendo para você as melhores informações, a melhor realidade, o que está acontecendo na nossa cidade em João Pessoa. E como convidado de hoje, a gente tem a honra de receber aqui o nosso secretário de comunicação da nossa capital, da querida e amada João Pessoa, Jonildo Silva. Seja muito bem-vindo, secretário. Uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer tratar de assuntos que são tão relevantes para a nossa cidade e dizer que estamos sempre disponíveis para falar sobre João Pessoa e esse momento especial que a cidade vive, que nós esperamos que seja longo e duradouro. Verdade. Muito bom, né, Gabriel? Verdade. João Pessoa hoje está até fácil de falar dela, né? É uma capital que vem nessa ascensão ímpar, diferente de outras capitais que estão tentando se reinventar no momento atual do nosso país, não é isso? Perfeito. Há quem diga aí, que diga assim, mas o que é que tem a ver a imobiliária, a pé na areia imobiliária, com o governo, com Jonildo, com o secretário? E eu digo, tem tudo a ver, Jonildo, porque eu entendo que o desenvolvimento, esse boom, esse momento maravilhoso que estamos vivendo, ele é como resultado de um conjunto de fatores onde cada uma na sua função tem cumprido com o seu papel. Eu tenho a visão que é o seguinte: tem duas cidades hoje no Brasil que aparecem como queridinhas da mídia e queridinhas da população. Balneário Camboriú. Perfeito. Que o prefeito esteve aqui agora querendo entender a cidade, né, Jonildo? E João Pessoa. São cidades completamente diferentes e que têm uma visão de desenvolvimento bem diferente. Balneário Camboriú conta com prédios enormes, né? Com uma orla que foi ampliada para poder atender a demanda turística, que já era forte, que já existia. Enquanto que João Pessoa foi mais ou menos o contrário. Nós temos uma orla com prédios baixinhos. Perfeito. E quando a gente fala de prédios, já começa a falar do negócio de vocês, né? Perfeito. De uma orla um pouco mais curtinha, mas muito bem preservada e que respeitou a questão ambiental de uma maneira muito especial. E devido a isso, acabou se tornando, por essas características, a queridinha do Brasil. E o que o poder público tem de relação e de atrativo para trazer novos moradores para João Pessoa? Qualidade de vida. Perfeito. A prefeitura, a gestão pública, se preocupa com a qualidade de vida, com as mais de 1.600 ruas que estão sendo calçadas, né, que diminui essa questão de poeira e de lama. Isso tem qualidade de vida, as pessoas buscam a cidade. Especialmente quem vem de fora, que a gente estava conversando antes de começar o podcast. Perfeito. Você estava falando que o perfil do público de vocês mudou. Nós hoje recebemos muita gente de fora aqui em João Pessoa, porque esse pessoal vem para passear, se apaixona, depois termina voltando e acabam comprando, alugando um imóvel, passando a compartilhar da nossa vida aqui, né? Perfeito. Eu entendo, Jonildo, como essa conjunção, né? Cada um contribuindo de sua maneira. E às vezes a gente, do próprio mercado imobiliário, o tempo consome tanto que a gente não acha que o poder público, vamos dizer assim, está acompanhando. Mas eu aproveito esse momento para parabenizar a gestão, parabenizar a todos vocês, porque quando a gente atende, né, Gabriel, pessoas de fora, isso tem acontecido diariamente. Verdade. Eu trago muita comparação de cidades vizinhas nossas que tiveram seu momento de crescimento e desenvolvimento, como João Pessoa hoje está vivendo, mas o poder público, eu entendo, que não conseguiu acompanhar ou não conseguiu fazer o dever de casa. Então, a gente tem algumas capitais aqui ao lado que tem um problema de mobilidade urbana absurda, tem problema ambiental, ou seja, foi um investimento e um desenvolvimento muito rápido, muito repentino, e não foi feito esse dever. Quando, na verdade, eu digo isso muito, a gente conversa isso muito em mesa, que nós não vínhamos numa velocidade de desenvolvimento mais lenta, mas deu tempo de a gente se organizar. Hoje, João Pessoa, ela é um canteiro a céu aberto, tanto na questão privada, como também na questão pública. A gente vê a triplicação, a gente vê as pontes, a gente vê as obras de infraestrutura que têm sido feitas em João Pessoa. E o interessante é o seguinte, você não está falando só de obra para carro andar e poluir.
está falando de parques sendo construídos na cidade. Você tem o Parque do Lixão do Roger, que é um parque que é um marco temporal para a cidade. O prefeito, na gestão anterior, fechou a gestão. Na primeira, aliás, Isso fechou tem quanto o parque. tempo? Nossa, faz mais de 20 anos. Perfeito. E aí o Parque do Lixão do Roger, o Lixão do Roger foi fechado. Se trabalhou na recuperação ambiental desse espaço. E no 4º mandato do prefeito Cícero, ele vem e resolve criar um parque ali, dar uma estrutura ali. Mas eu ia tocar em um assunto só, para não perder a oportunidade que vocês falaram aí do papel da gestão pública. Eu falo pessoalmente na minha pasta, que é a comunicação social. Existia uma preocupação nossa de divulgar João Pessoa, que até então a coisa era muito orgânica. Nós estávamos aparecendo para outros estados do Brasil através de matérias que eram produzidas espontaneamente. Que é muito bom isso. Que é ótimo. Essa que é ótimo. não é uma mídia, não tem uma mídia Não tem propositiva, custo, não. né? Não tem custo nenhum para o município, então é muito melhor. Mas aí nós resolvemos entrar no jogo mesmo e começamos a anunciar em alguns aeroportos para que o pessoal no fim do ano, quando está viajando para outro destino, veja lá o nomezinho João Pessoa, veja um trechinho, uma foto da nossa praia para se sentir interessado e conhecer. Quando o destino é divulgado, o turismo aumenta. E assim, se a demanda que nós estamos tendo hoje já é alta, a tendência é que ela cresça. É por isso que é tão importante o investimento em mobilidade, o investimento em segurança pública. Está se pensando para a cidade, investimento numa tecnologia muito parecida com o que existe em São Paulo, que é o Smart Sampa. A gente está pensando em trazer aqui para João Pessoa, que traz aquela tecnologia de reconhecimento facial para as ruas da cidade. Para uma pessoa que está com mandato de prisão em aberto, para alguém que cometeu, para alguma área que está tendo muitos crimes, né? Você tem como identificar essas pessoas e avisar as autoridades policiais para que seja dada a voz de prisão, para que se evite um problema na cidade. Então, João Pessoa hoje trabalha observando o futuro e investindo em qualidade de vida e em tecnologia. Vimos ultimamente, João Pessoa está escolhida como a 9ª capital com maior qualidade de vida. E um dos pontos importantes que o amigo falou aí foi sobre a segurança. Segurança é um dos pilares mais importantes para atrairmos moradores e investidores. E isso faz jus ao que vem acontecendo em João Pessoa. Exato. E acrescentando isso aí, há índices, há pesquisas que nos colocam como a melhor cidade para se viver nas Américas. Eu, sinceramente, quando se fala de nono, de primeiro, de quinto, eu digo o seguinte, eu sou de Brasília, eu nasci em Brasília, vivi em Brasília até meus 20 anos. Quer voltar para Brasília? De jeito nenhum. Olha, meus amigos de Brasília, um forte abraço para eles, mas eu não saio de João Pessoa de jeito nenhum, eu adoro essa cidade. A gente escuta isso todos os dias. O ar é muito bom. As pessoas são maravilhosas, é um povo acolhedor. Os imóveis que nós estamos vendo sendo construídos aqui atemporais, são muito legais. A cidade está vivendo um momento muito especial com relação à arquitetura. Perfeito. Você vê, as pessoas chegam aqui e ficam espantadas com a beleza dos novos projetos. Perfeito. Então, assim, tá tudo acontecendo num momento especial. Sempre tem um pessoal aqui, uns vizinhos nossos aqui de estados próximos que dizem, é um voo de galinha. Não. Esse momento de João Pessoa, nós percebemos que é algo que vai se consolidar. Justamente por uma coisa que você falou, a cidade não teve pressa. Perfeito. Deu tempo fazer o dever de casa. Deu tempo. Eu tive recente, Janildo, tô lhe chamando de Janildo pela amizade que a gente tem. Pode chamar, é o meu nome. Mas estive recentemente em Miami, fiz uma imersão lá no mercado imobiliário. E aí, Miami hoje tem um dos projetos, vamos dizer assim, que está em ponta no nível do mundo. Projetos bem desenvolvidos. E aí mergulhei bastante lá, mas confesso que João Pessoa não deixa a desejar em absolutamente nada. No nível dos projetos que a gente tem... Tem gente que acha até parecido algumas coisas, né? As ruas largas e tal. Perfeito. Temos... E assim, é como eu lhe disse, a gente não deixa a desejar. Uma coisa que você trouxe, porque nós no mercado imobiliário pensamos que o dever
do município, de uma cidade, seria apenas a questão de mobilidade urbana, não é? Você fala da questão ambiental, que o governo também tem esse projeto, tem a questão da segurança, que também tem essa questão de projeto. Com relação à saúde, Janildo, isso eu pergunto porque muita gente que a gente recebe, que vem morar, faz essa pergunta a gente. Diz, como é a saúde do nosso município? Como é que está a nossa cidade, nossa capital? Eu falo o seguinte, primeiro, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo quando nós falamos de saúde. Quando a atual gestão assumiu o governo, foi em plena pandemia, né, 2021. Nós estávamos vivendo um momento duro, em que todo mundo estava trancado dentro de casa e, por sua vez, as unidades de saúde, o PSF, que o pessoal chama, estava trancado na chave com um cadeadozinho lá, porque o esforço de toda a estrutura de saúde estava voltado para a Covid. E eram os hospitais que eram o centro de atenção, o foco de atenção de todas as gestões. Então, o foco era abrir novos leitos de UTI, atender as pessoas com casos mais graves e cuidar daqueles que não eram tão graves. Enfim, o foco estava todo nos hospitais. Passou a pandemia e aí foi se abrir as unidades de saúde. Vocês que são do setor imobiliário, vocês sabem. Você pegar uma casa, trancar por 2 anos... Para retomar. Quando você abre, meu amigo, o cenário que você pega é um cenário triste. Verdade. Então, que se registre aqui. Quando a gente conta isso, parece que está batendo na gestão anterior. Mas não é política. É uma questão de fato. Se você pega um imóvel e tranca ele por 2 anos, quando você abre de novo, tenta ligar o ar-condicionado não funciona. Às vezes o encanamento que estava lá estourou naquele tempo, que estava fechado por alguma razão, a pressão aumentou, tem que fazer uma manutenção. As janelas que estavam lá, alguém invadiu, quando você abre, o mato cobriu, enfim. O cenário era muito difícil. E por isso o prefeito assumiu a responsabilidade de ter que recuperar, na verdade, reconstruir todas as unidades de saúde no município. Então, isso foi dispendioso, isso custou recursos muito valiosos para a gestão pública. Nós já passamos de 80 equipamentos recuperados no município, entre unidades de saúde, unidades hospitalares, enfim. Fora isso, estão sendo criadas mais 40 equipes de saúde da família. Por quê? Porque mudou muito da lógica. Se você tem uma saúde básica, se você tem na atenção básica o teu foco, você diminui a carga em cima das UPAs, né, que são 24 horas, e em cima das unidades hospitalares. O que nós dizemos é que a saúde de João Pessoa vem evoluindo muito. Hoje nós temos um hospital-dia que é voltado para procedimentos que duram menos de 12 horas. Então, você vai lá, por exemplo, para fazer uma colonoscopia ou para fazer um procedimento mais rápido, você faz a internação e no mesmo dia volta para casa. Esse hospital-dia está em pleno funcionamento. Nós temos o Complexo Hospitalar de Mangabeira, o famoso Trauminha, Perfeito. que é uma unidade hospitalar. Antigamente você tinha um negócio aqui que se chamava de fila do osso. Quer dizer que as pessoas deixaram de esperar por próteses? Não. Igual no serviço privado. Você, às vezes, tem que esperar por um período, sim, porque uma prótese femoral, enfim, uma prótese específica, ela demora um certo tempo para adquirir, para ter a medida exata lá que é necessária, mas você sabe quando vai ser operado. Então, você, por exemplo, espera aí de 60 dias, em média, para poder fazer uma cirurgia dessa. Então, assim, nós vimos muitos avanços, mas é óbvio que nós reconhecemos que há problemas. Tem que ser feito. É por isso que tem um trabalho. Por isso que estamos reconhecemos que os problemas existem e estamos focados em resolvê-los. Agora, a saúde pública inteira no país ela passa por problemas e existe uma mudança de percepção da população com relação às vacinas, por exemplo. Há pessoas que hoje em dia optaram por não se vacinar. Isso faz com que o serviço público seja obrigado
tem uma carga maior em campanhas de conscientização, na atenção. Hoje em dia nós estamos enfrentando em todo o país, durante o inverno, um aumento de infecções respiratórias fora do normal. Verdade. Isso cria uma sobrecarga nos serviços de saúde, aumenta o custo justamente porque boa parte das pessoas optou por não se vacinar. Verdade. Muito bom. Estamos crescendo, estamos no caminho certo. Eu creio Um outro nisso. ponto que eu sempre comento, Gabriel, a gente em reunião sempre atende, é que o seguinte, hoje, com relação ao orçamento da nossa cidade, eu digo assim, a questão da organização financeira, eu acredito, a gente acompanha de longe, mas acompanha é muito em dia. A gente não tem problemas aqui há bastante tempo de atraso de funcionalismo público. Isso. Que é coisas que estados vizinhos nossos sofrem. Temos relato aqui de pessoas que moram em estados vizinhos que há mais de 10 anos têm atraso de funcionalismo. Então eu digo assim, quando a gente está aqui, porque nós vendemos João Pessoa, na verdade, 60%, 70%. Sabe uma coisa legal? Desculpa interromper. Para vender Isso. João Pessoa é o seguinte. Eu falo por conhecimento de causa. Tá? A quantidade de crianças com diagnóstico de transtorno do espectro autista é gigante hoje no país. Tem crescido. Certo. E aí isso acaba nos trazendo para uma situação de João Pessoa que tem um pouco a ver com o que você falou. Se você tem uma criança com transtorno do espectro autista e tenta procurar uma escola na rede privada para atender aquela criança com o cuidado Difícil, e o carinho que ela acho que merece, não tem. é muito difícil. Porque precisa de um cuidador, as escolas privadas não estão preparadas para isso. A rede municipal de João Pessoa, esse é um dos maiores orgulhos que nós temos dessa cidade. A rede municipal de João Pessoa tem muitas vezes, em algumas salas, um cuidador por criança. Não só para crianças com TEA, mas crianças também que têm síndrome de Down, para crianças que enfrentam esse problema. Então é comum eu vi muitos casos, inclusive de colegas que são jornalistas também, que falam assim, pô, eu tirei meu filho de uma escola privada para colocar na E não rede conseguia municipal. dar assistência devida. Porque lá tem Muito bom. um cuidador, tem alguém que está cuidando daquela criança. Em alguns casos, vai buscar em casa com o transporte do município. Muito bom. E hoje nós temos mais de 2.000 pessoas trabalhando nessa função em João Pessoa. Esse é um tipo de profissional que não existia, que essa gestão incorporou. E que essas pessoas estão prestando um serviço para o município. Isso é fruto muito da organização financeira que o município tem. Hoje em dia, toda criança que entra numa escola de João Pessoa recebe um tablet com internet para levar para casa. Esse tablet tem um papel social nisso que eu acho importante destacar, que muitas dessas famílias muito carentes não tinham internet em casa. Perfeito. E essa criança, quando leva o tablet para casa, ele compartilha aquela internetzinha do tablet dele com o resto da família. Informação que a gente não sabia. Não sabia. Né? Então meu, você está de parabéns, democratizou o acesso à internet para essas famílias. O pai normalmente tinha, porque todo mundo hoje, por mais difícil que seja a vida, faz um esforço e compra um telefone celular, né? Mas muitas vezes aqueles dados móveis acabavam. Perfeito. E o filho hoje está levando o tablet dele para casa, onde ele estuda, onde ele tem acesso a livro, onde ele tem acesso a vídeos. Dá oportunidade a ele de se capacitar, de crescer, se desenvolver E tal equilibra qual... o Perfeito, jogo. perfeito, Equilibra o jogo. perfeito. Porque que sociedade é essa onde os nossos filhos têm acesso a equipamentos de tecnologia e os não filhos podem ter. da Educação, população conhecimento. carente não tinham? Todas essas informações, Janildo, são muito boas porque nós somos perguntados, né, Gabriel? Verdade. Um cliente chega aqui e diz, Eudes, como é que está a questão de mobilidade urbana? Será que eu vim morar aqui? Ou até mesmo passar minhas férias aqui? Eu não vou ter esse problema? A gente tem que ter essa resposta. E tem que ser uma resposta verdade, porque na pé na areia a gente tem os valores e princípios nossos que a gente não abre mão. Entre elas, a transparência, isso, a ética. Eles perguntam da mobilidade, sim. Perguntam da questão ambiental, sim. Será que as praias nossas, como é que está na questão ambiental? É outro ponto que você também tão bem falou. Esse é um ponto que é interessante. Olha só, vocês
convivem aqui na área de João Pessoa e muito em Cabedelo também. Perfeito. Quem conhece aquele Maceió lá sabe que aquela história de subir eventualmente ali É na divisa, né? na divisa ali, entre com Intermares Bessa. e Ubessa. Aquele fenômeno lá que as pessoas observam sobre aquela água escura e tal, aquilo é sazonal, aquilo ocorre há muitos anos. Perfeito. Tratam como se fosse um fato novo, que fosse resultado, mas o que nós temos que observar também, e vocês que convivem na área sabem, que é o seguinte, nós estamos falando numa área de mangue que acumula muita matéria orgânica e que de tempos em tempos sobe ali a maré e escoa para o oceano. João Pessoa é uma cidade que tem praias limpas, sim. Perfeito. É uma cidade que cuida do meio ambiente, sim. Agora, é natural. E aí nós precisamos que o poder público, não só a prefeitura, mas como o governo do estado, esteja atento para o seguinte: são muitos empreendimentos imobiliários novos, Perfeito. são muitos prédios novos. E a nossa rede de esgotamento, ela precisa e vem passando por expansões para atender isso, para que a gente não tenha a rede pluvial recebendo esgoto. Perfeito. E é por isso que a prefeitura e o governo do estado vivem fiscalizando imóveis e estabelecimentos comerciais para que não joguem esgoto irregular na nossa rede pluvial, porque ninguém ganha com isso. O empreendedor não lucra com isso, porque ele não paga menos por isso, ele não deixa, não muda absolutamente nada. Então é um cuidado que a gente tem e que, se você está vindo para João Pessoa, saiba que aqui os órgãos de fiscalização são muito sérios. Isso é muito bom. Isso traz essa tranquilidade e esse conforto. Recentemente tivemos a inauguração aí do Parque Cabo Branco. Isso. Teremos aí agora o investimento do maior parque aquático do Nordeste brasileiro em área. Vários resorts sendo aqui instalados também, Janildo. A prefeitura tem visto isso, está acompanhando também esse crescimento, esse desenvolvimento. Além disso, nós estamos construindo ali a Orla Sul, né, que está criando na mesma região. Na mesma região, porque aquela é uma área que talvez seja o próximo foco de desenvolvimento da cidade. Tem uma série de novos condomínios fechados que estão sendo construídos ali próximos também, né? A gente tem trabalhado nesses condomínios também. E o interessante é porque eles têm um preço competitivo com relação aos demais, né? Eles têm um preço um pouco mais baixo, oferecem uma estrutura melhor e é uma área que em breve certamente vai ser tão desenvolvida quanto o resto da cidade. Só passando essa informação para ajudar vocês aí nisso. Esse é o propósito. Saiu um estudo agora que o preço da capital está médio de 6.700, né? Trazendo todos os atributos de área de lazer e segurança, né? Diferente muito de Rio de Janeiro, São Paulo, que já está na faixa de R$11 mil. Que é o dobro, né, O Gabriel? dobro, praticamente. E a gente tem qualidade. Né? Qualidade. Que lá hoje está um pouco mais difícil. O que eu creio que será o nosso desafio nos próximos anos, falando sobre essa área da imobiliária, e algo que o poder público observa com cuidado, é o seguinte: nós estamos vendo um crescimento na valorização dos imóveis, os imóveis estão se valorizando em toda a cidade, inclusive esse investimento em calçamento, ele também valoriza imóveis, né, mesmo nas áreas mais periféricas. E essa valorização, ela não pode, por outro lado, se tornar algo que impossibilite as pessoas que são daqui, as pessoas que são de João Pessoa, de adquirirem o seu primeiro imóvel. Porque uma coisa é aquela pessoa que vem de São Paulo, que vem de Belo Horizonte, que vem de Brasília e escolhe João Pessoa para morar. Por outro lado, tem um outro lado, que é o das pessoas que moram aqui, que moraram de aluguel. Como resolver isso, Janildo? Olha, eu acho que é o seguinte, é que a cidade esteja com esses investimentos de maneira diversificada. Que você tenha imóveis para todas as faixas salariais. Que as pessoas também observem áreas como essas que nós falamos, que está mais para a orla sul da cidade, como áreas que têm um preço um pouco menor, mas que são oportunidades, de repente, de investimento, de que você gasta um pouco menos e que está apostando no futuro. Áreas um pouco mais distantes, às vezes, da orla,
mas que não significam que são menos desenvolvidas. Perfeito. Você veja que você tem Mangabeira, É uma cidade. que é uma cidade. Você que vai morar em Mangabeira, você vai morar com um banco perto da tua casa, com Shopping, escola, com shopping, com hospital. tudo. E que tem um preço mais baixo. É. Então, essa matemática, ela deve ser observada com atenção, eu acho, pelo próprio mercado imobiliário, para que não transforme os imóveis de João Pessoa em algo inalcançável. E os incorporadores estão muito confiantes com todos esses pontos positivos de João Pessoa. Eu creio que hoje, a nível de incorporações na grande cidade de João Pessoa, tem tido todo tipo de tipologia, a partir de R$130 mil até um ticket médio altíssimo. Né? João Pessoa está de parabéns também com isso, as incorporadoras, viu, Eudes? Eu costumo dizer que isso que você está dizendo é de fato já uma realidade, mas eu digo aos investidores, aos amigos nossos, que comprem João Pessoa enquanto ainda é possível. Eu digo nas regiões mais, Sim. talvez nobre ou mais oportunas, mas eu digo, olha, o paraibano, o pessoense tem que acreditar em João Pessoa ainda hoje, enquanto ainda pode. É claro que, assim, agora é claro que vai chegar em um momento de equilíbrio nesse mercado, né? A cidade está crescendo muito, os imóveis estão crescendo muito, a venda de imóveis, a aquisição, mas E ainda está abaixo do nível do Nordeste. Mas tá? aí é que tá. É óbvio que nós vamos chegar no momento em que vai se modular isso aí, e o mercado vai começar a oscilar menos, a exemplo de outros estados, onde e com uma diferença. Há um teto. João Pessoa não é tão grande, né, por exemplo, quanto o Distrito Federal. O Distrito Federal está cheio de área livre, né? E aqui não. Aqui É outra limitado. história. É limitado. Então, quem quiser vir, venha. Olha, coisa boa. Ajudando a gente a vender, viu, Gabriel? É verdade. Um ponto que eu sei que a hora já é avançada, Jonildo. Outro ponto que a gente, por acaso, isso é fruto do desenvolvimento, é a gastronomia. João Pessoa hoje ela é uma referência gastronômica. Hoje nós temos restaurantes para todo nível de pessoas, para todo gosto, para toda, vamos dizer assim, sabor. E eu também vejo uma lacuna, se assim você me permitir, é que os prestadores de serviços nossos da gastronomia e tantos outros serviços também, eu vejo que a gente precisaria capacitá-los mais, precisaria ajudá-los mais. A prefeitura tem visto isso também. Tem sim. Existem parcerias nesse sentido. O município vem procurando trabalhar ao lado do SESC, SENAC, na capacitação dessas pessoas. Mas deixa eu te dizer, e vocês certamente sabem disso, eu conheço Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, nacional. Rio. Deixa eu dizer, a nossa culinária aqui hoje e os grandes chefes do país, boa parte deles ou têm ou já tiveram algum ou vão ter algum restaurante aqui. Esse podcast mesmo está sendo gravado num prédio onde fica o NUI 360, onde o Jacan assina, né, o cardápio desse restaurante. Nós temos há pouco tempo o dono da Casa do Porco, estava com um restaurante aqui, parece que deu um hiato aí, mas ele deve voltar com um novo equipamento desse tipo. E o cardápio ele ainda continua assumindo lá. Mas o interessante é o seguinte, os preços daqui são muito melhores e os pratos são muito mais bem servidos. Então, assim, a cidade é perfeita. Eu, pelo menos, acho. Perfeito. Se eu pudesse lhe fazer uma pergunta aí que vale muito. João Pessoa daqui a 5 anos, o que é que você vê aí? Os nossos desafios, logicamente, faz acontecer, mas o que é que eu creio pensa? que nós vamos estar com um polo turístico já 100% estruturado. Vamos estar vivendo um momento muito especial e o nosso próximo desafio, a questão da mobilidade já vai estar com, por exemplo, um novo acesso ali para o altiplano já. Isso aí a gente já concluído. pode aqui ter... Como é que essa obra descendo a Beira-Rio, ela vai ser anunciada pelo prefeito eu em queria breve. que você dissesse aqui em primeira mão. Se eu disser, aí eu perco meu emprego, querido. Não brinque, não. Então mas o prefeito vai estar anunciando. Tem algo a ser feito? Tem sim. Nós temos um novo acesso. Na verdade, vai ser aberto ali a partir da TV Master. Essa é a primeira intervenção. Lá são várias. E aquela área do altiplano é uma área que interessa muito, porque tem muitos empreendimentos sendo construídos lá.
Nós vamos estar com um túnel já construído, com um parque da cidade aqui no Bessa já concluído. Que era um problema em que 5 há anos. bastante tempo a gente precisava resolver e essa gestão conseguiu resolver. Porque é o seguinte, a preocupação ambiental existe, ela é justa, é lícita, e a gestão não tem problema de travar essas batalhas para mostrar que, pelo contrário, o parque é um investimento para a qualidade do ar, para a cidade. Então, existe uma discussão sobre umas corujas buraqueiras que moravam lá. Perfeito. Vocês veem como o negócio aqui é sério. E aí foi feito o manejo dessas aves e, felizmente, nós estamos tocando já a obra. Né? A cidade vai estar com sua estrutura turística resolvida, com uma mobilidade muito melhor. E eu creio que um dos desafios que nós vamos ter é um debate com o governo federal, que é a necessidade de uma nova ampliação no nosso aeroporto. Muito Porque bom. nós vamos, em 2 anos, dobrar a nossa capacidade de receber turistas aqui. Nós vamos dobrar o número de leitos, que hoje são 13 mil, acho que nós vamos para 26 mil. Após a construção desses resorts anunciados. Exato. E aí começa a existir uma carga maior, que já existe sobre o nosso aeroporto, passou por uma reforma recente, mas que precisa de uma ampliação. Ampliações. Verdade. Muito bom, né, Gabriel? Muito bom, verdade. A gente ter aqui nada mais e nada menos do que o portador, do que a pessoa representando aí o prefeito, a gestão. Estamos sempre à disposição. Os nossos clientes, os nossos amigos investidores precisam saber que a Penareia, Jonildo, se preocupa assim também com o que é que o nosso governo, o que é que a gestão da nossa capital tem feito, qual é o posicionamento, e você vir aqui e trazer isso é enriquecedor. O prefeito Cícero faz questão de sempre abrir as portas para os investimentos, para quem está interessado em trazer um desenvolvimento sustentável para João Pessoa. Nossa preocupação é sempre essa. É muito bom. É por isso que estamos nesse momento maravilhoso. Amém. Muito obrigado por tê-lo aqui conosco, Jonildo. Eu que agradeço. Um forte abraço para vocês. Sempre que precisarem, a nossa equipe da Prefeitura de João Pessoa está à disposição. Não só o pessoal de comunicação, mas infraestrutura, planejamento. Enfim, todos, saúde, educação, todos os secretários estão disponíveis para quando vocês precisarem, só chamar. Excelente. E assim como o pessoal de casa que está nos assistindo também. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado.